mostrar pra vocês meu modo Super Saiyajin. Tô belo, né, irmão? Ah, tu pode desaparecer, porque senão tu vai virar Saiyajin também. Tu vira na próxima, tá bom? Ah, modo Super Saiyajin! Eu vou fazer. Eu voltei pra lutar. Eu estou aqui pra derrotá-lo. Quem me fez tanto mal. Aí eu vou ativar o modo creep aqui, tá bom? Aí vai sumir meu brilho. Super Saiyajin! Vou tocar meu brilho, você vai sumir. Eu vou pegar minha super força ali. Tem ele, né, galera? Né? Tem que buscar lá, né? Peguei. Acho que eu vou dar o golpe mais letal. Super rápido! Agora! Super Saiyajin! Nunca vai me atacar. Chamava super duper. Eu disse que realmente era super duper. Quando vai te derrotar?